Oferecimento Sadia 60 anos. Uma história de amor. Um dos maiores bancos do mundo, agora é o banco de todo mundo. HSBC oferece Jornal Nacional. Mudanças no governo. O presidente Lula anuncia 6 novos ministros. E muda 3 de função. Os números do trabalho em 2003. A renda caiu. O desemprego aumentou. A gripe do frango se espalha na Ásia. Mais de 50 pessoas morrem num casamento na Índia. Uma descoberta científica reforça a suspeita de que já houve vida em Marte. Nossos repórteres revelam a estratégia da seleção brasileira para vencer o Chile esta noite. E para seguir na briga pela vaga olímpica. Veja agora no Jornal Nacional. Boa noite. O Brasil conheceu hoje a nova equipe do governo Lula. 6 ministros do primeiro ano de mandato saíram e 3 mudaram de função. Foi uma reforma maior do que os políticos esperavam. As negociações no Palácio do Planalto foram até o último instante. Só depois de mais uma reunião com o presidente Lula, o PMDB finalmente soube quais ministérios caberiam ao partido. O ministro da Educação, Cristóvão Buarque, que viajou para Portugal, foi demitido por telefone. No fim da tarde, as mudanças nos ministérios foram concluídas e anunciadas pelo presidente Lula. A reforma começou a ser desenhada no fim do ano passado com o objetivo de abrir vaga para o PMDB, mas se tornou muito mais ampla, acabando com alguns ministérios e mudando a administração da máquina do governo. A Casa Civil foi dividida. O atual ministro José Dirceu vai ser uma espécie de gerente, supervisionando a atuação de todo o governo. No novo Ministério de Articulação Política, o deputado Aldo Rebelo será responsável pelas negociações com parlamentares, com o Judiciário, estados e municípios. Os ministros de Segurança Alimentar, José Graziano, e de Assistência Social, Benedita da Silva, saíram. No lugar deles, entrou o deputado Patrus Ananias, no novo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. No Ministério das Comunicações, saiu Miro Teixeira, entrou o líder do PMDB na Câmara, Eunício Oliveira. No Ministério da Previdência, saiu Ricardo Berzoini e entrou o senador Amir Lando, do PMDB. Essa troca gerou uma dança de cadeiras no governo. Berzoini foi para o Ministério do Trabalho, no lugar de Jacques Wagner. Jacques Wagner foi para o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, ocupando o lugar de Tarso Genro, que assumiu o Ministério da Educação. No Ministério de Ciência e Tecnologia, saiu Roberto Amaral e entrou Eduardo Campos. Na Secretaria de Políticas para as Mulheres, saiu Emília Fernandes e entrou a professora Nilceia Freire, ex-reitora da Universidade do Estado do Rio. Depois do anúncio, o presidente deu posse aos novos ministros. No discurso, agradeceu aos que saíram, disse que foi difícil demitir companheiros, mas que a troca era necessária para melhorar a atuação do governo. Este ano eu acho que o Brasil entrou numa outra rota, numa rota de crescimento econômico, numa rota de desenvolvimento, e nós não temos tempo para coisas menores. E eu acho que essa chance chegou e o Brasil precisa segurá-la com unhas e dentes. De Lisboa, pelo telefone, Cristóvão Buarque disse que sentiu frustração porque esperava entrar para a história como um ministro que acabou com o analfabetismo no Brasil. E também alívio, porque, segundo ele, chegou ao fim uma campanha de 9 meses para tirá-lo do governo. O ex-ministro disse ainda que não tem mágoas do presidente Lula. O ex-prefeito de Belo Horizonte, Patrus Ananias, vai comandar o chamado Superministério do Desenvolvimento Social, a união dos Ministérios da Segurança Alimentar e Combate à Fome e o da Assistência e Promoção Social. De cada R$10 que o governo federal manda para o município de Ipirá, na Bahia, 4 são do Bolsa Família. São R$72 em média para cada casa. No país, 3.600.000 famílias recebem o benefício. E a previsão é dobrar esse número até o fim do ano. O Bolsa Família é apenas um dos programas sob o comando de Patrus Ananias, o novo superministro da área social. Patrus é o deputado federal mais votado da história de Minas Gerais. Ex-prefeito de Belo Horizonte, vai administrar orçamento anual de 14 bilhões de reais. O novo ministério vai coordenar também programas que distribuem um salário mínimo para portadores de deficiência física e idosos pobres. Vai combater o trabalho infantil escravo e a exploração sexual de crianças, além de estar à frente da construção de poços no sertão nordestino.
A experiência administrativa de Patrus Ananias foi decisiva na escolha do presidente. Lula quer dar à área social a mesma importância que economia e política têm no governo. Vamos dar continuidade a esses bons projetos, agora numa perspectiva mais integrada. Lutamos no Brasil por uma sociedade desenvolvida economicamente, mas também socialmente justa. Terminou hoje uma longa espera de 2 casais de Belo Horizonte. Os irmãos Gontran e José Nasser faziam hemodiálise há 10 anos. Na quarta-feira, Berenice, mulher de José, doou um rim para Gontran. Hoje foi a vez de Selma, mulher de Gontran, fazer a doação para José. A lei brasileira só permite transplantes entre pessoas vivas se forem parentes, e cunhados não são parentes. Mas as cirurgias foram autorizadas pela Justiça. Segundo os médicos, os 2 casais passam bem. 3 estados brasileiros estão usando tecnologia avançada para ganhar tempo na identificação de criminosos. O sistema de procura das impressões digitais passou a ser feito por computadores. Em São Paulo, a repórter Graziela Azevedo mostra como o sistema funciona. A natureza foi caprichosa ao dar para cada pessoa uma impressão digital única e deu também um trabalhão para se registrar e guardar os desenhos dos dedos de todo mundo. Só em São Paulo, o arquivo já passa de 40 milhões de fichas, preenchidas quando o cidadão tira a carteira de identidade, o RG. As fichas daqueles que cometem crimes ficam separadas no arquivo criminal. É preciso bom olho e muito treino para trabalhar aqui. São os chamados papiloscopistas que tentam ajudar a polícia a identificar bandidos analisando as digitais do arquivo. Você tem que ter um bom golpe de vista, a capacidade de memorizar um desenho facilita muito o trabalho. Arquivos difíceis de consultar, dedos sujos de tinta, demora para tirar o RG. O sistema de identificação envelheceu e começa a ser substituído com as vantagens da era do computador. A gente parabeniza como liderança comunitária aqui do bairro